Em algum momento da vida, todos nós já fizemos essa pergunta. Por que o sofrimento existe? Por que pessoas boas passam por momentos difíceis? Por que Deus, sendo tão poderoso, permite que a dor alcance o coração humano? Essas perguntas não são sinal de fraqueza. Pelo contrário, elas mostram que existe dentro de nós um coração que busca entender, que deseja encontrar sentido até mesmo nos momentos mais difíceis. A verdade é que o sofrimento faz parte da experiência humana desde o início. A Bíblia nos mostra que, após a queda, o mundo passou a conviver com dor, perdas e desafios. Mas isso não significa que Deus abandonou a humanidade. Pelo contrário, Deus continua presente, até mesmo nos momentos de dor. A palavra de Deus nos lembra em Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse versículo já revela uma verdade importante. Ser fiel a Deus não significa viver sem problemas. Até mesmo aqueles que buscam ao Senhor enfrentam dificuldades. Mas existe uma diferença. Deus não abandona quem está passando pela dor. Muitas vezes, o sofrimento tem um propósito que vai além daquilo que conseguimos enxergar no momento. Em Romanos 5:3-4 está escrito: Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Isso significa que, mesmo em meio à dor, Deus pode estar formando algo dentro de nós. O sofrimento pode fortalecer, amadurecer e transformar o coração humano de maneiras que o conforto nunca conseguiria. Mas isso não quer dizer que Deus tem prazer no sofrimento. Pelo contrário, Deus se importa profundamente com a dor de cada pessoa. A Bíblia declara em Salmos 147:3: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isso mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele vê, ele sente e ele age. Um dos exemplos mais fortes na Bíblia sobre sofrimento é a história de Jó. Jó era um homem justo, íntegro e fiel a Deus. Mesmo assim, ele perdeu bens, saúde e família. Humanamente, parecia injusto, parecia não fazer sentido. Durante sua dor, Jó questionou, chorou e buscou respostas. Mas no final ele teve um encontro mais profundo com Deus. E em Jó 42:5, ele declara: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa passagem revela algo poderoso. O sofrimento pode nos levar a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Há coisas que só aprendemos nos momentos difíceis. Há experiências com Deus que só acontecem quando tudo ao nosso redor parece incerto. Outro exemplo é o próprio Jesus Cristo. Ele, sendo Filho de Deus, também sofreu. Em Isaías 53:3, a Bíblia diz que ele foi homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus entende a dor humana. Ele não fala sobre sofrimento de longe. Ele viveu isso. E na cruz ele mostrou que até mesmo a maior dor pode ter um propósito maior. Aquilo que parecia derrota se tornou salvação. Aquilo que parecia o fim se tornou um novo começo. Isso nos ensina que nem todo sofrimento é o fim da história. Muitas vezes é apenas parte do processo. Em Romanos 8:28, encontramos uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas, mas diz que Deus pode transformar qualquer situação em algo que produza um bem maior, mesmo a dor, mesmo a perda, mesmo aquilo que não entendemos. Outra verdade importante é que o sofrimento nos aproxima de Deus. Em momentos de dificuldade, muitas pessoas começam a orar mais, buscar mais a presença de Deus e refletir mais sobre a vida. Em 2 Coríntios 1:3-4 está escrito: Deus é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus não apenas permite o sofrimento, Ele também oferece consolo em meio a ele. Ele está presente na dor. Ele fortalece no meio da tempestade. Ele sustenta quando parece que não vamos conseguir continuar. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez a dor esteja tentando tirar sua esperança. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus não te abandonou. Mesmo quando você não entende, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele continua presente. E em Salmos 35,
encontramos uma promessa cheia de esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a dor não dura para sempre. Existe um novo dia, existe um propósito, existe uma esperança que vem de Deus. O sofrimento pode ser real, mas ele não é maior do que o poder de Deus. E no tempo certo, Deus transforma lágrimas em testemunhos. Porque até na dor, Deus continua sendo Deus. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Depois de tudo que ouvimos sobre o sofrimento, talvez o seu coração esteja cheio de perguntas, dores, ou até mesmo um silêncio difícil de explicar. Talvez você esteja passando por algo que ninguém entende, algo que pesa, algo que machuca, algo que parece não ter resposta. Pare por um instante. Se puder, feche seus olhos. Respire fundo. E vamos falar com Deus juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com corações sinceros. O Senhor conhece cada vida que está participando desta oração. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. O Senhor conhece as dores escondidas, as lágrimas silenciosas e as perguntas que ainda não têm resposta. Pai, existem pessoas aqui que estão cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de tentar entender o porquê de tantas coisas. Mas nós cremos na Tua palavra, que diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Mesmo quando não entendemos, nós escolhemos confiar. Senhor, visita agora cada coração aflito. Toca onde está doendo. Traz consolo onde existe tristeza. Renova forças onde há cansaço. Assim como o Senhor sustentou a vida de Jó em meio ao sofrimento, sustenta também cada pessoa que está orando agora. Pai, nós te pedimos, transforma essa dor em aprendizado, essa luta em testemunho, esse momento difícil em crescimento espiritual. Que o Teu Espírito Santo envolva cada vida agora com paz, aquela paz que o mundo não pode dar. Em 2 Coríntios 1:3-4, está escrito que o Senhor é o Deus de toda consolação. Então consola agora, Senhor. Abraça com Teu amor. Fortalece cada coração, tira o peso da alma, acalma a mente, renova a esperança. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que não conseguimos carregar sozinhos. E mesmo sem entender tudo, nós declaramos, nós confiamos em Ti. Obrigado porque sabemos que o Senhor está ouvindo esta oração. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, nem mesmo nos dias mais difíceis. Nós oramos com fé e esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez essa mensagem tenha encontrado você exatamente no momento em que o seu coração mais precisava. E mesmo que você ainda não entenda tudo o que está acontecendo na sua vida, existe uma verdade que você precisa guardar com toda a força dentro de você. Deus não perdeu o controle da sua história. A dor pode ser real, o sofrimento pode ser intenso, mas ele não é maior do que o propósito de Deus. Então continue firme, continue confiando, continue caminhando, mesmo que seja devagar, porque o Deus que começou a obra na sua vida não vai parar no meio do caminho. E lembre-se, o sofrimento pode até fazer parte da sua história, mas ele não define o seu final. Deus ainda está escrevendo algo maior, mais forte e mais bonito do que você pode imaginar. Que a paz de Deus guarde o seu coração, que a presença dele te fortaleça todos os dias, e que, no tempo certo, você vai entender que até a dor tinha um propósito.